no controle divino. Quero pregar uma mensagem para vocês que nesse final de semana eu vivi essa mensagem de Deus. E essa mensagem de Deus, ela dizia para mim que nada foge do controle dele. Essa era a mensagem que eu vivi durante esse final de semana. Eu havia preparado um programa para os adolescentes, para o acampamento da igreja, mas sabe, nada saiu do jeito que eu tinha planejado. Nem um pinguinho. Nós mudamos tudo. A programação inteira, porque ocorreu muitas dificuldades e também houve imprevistos, houve atrasos, houve uma tempestade. Nós ficamos sem luz, sem energia durante algumas horas lá no escuro, no acampamento, entre outras coisas. O Gabriel está aqui, estava lá com a gente no acampamento, ele está de prova. E tudo foi do jeito, não foi do meu jeito. Porém, ao decorrer do final de semana, eu percebi que mesmo que as coisas elas estivessem saindo fora do meu controle, elas não estavam saindo fora do controle de Deus. E assim, Deus então ele trabalhou de uma outra forma no acampamento, de uma forma que eu não havia planejado e nem esperado para aquele acampamento. Por isso eu preciso afirmar, antes de nós iniciarmos a mensagem, que todas as coisas são controladas por Deus. Você pode repetir isso comigo? Todas as coisas são controladas por Deus. Agora diga a alguém que você vai virar aí do seu ladinho e vai encontrar essa pessoa e vai dizer para ela, fala assim para ela: Deus não perde o controle de sua vida. Diga. Pense nisso. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Todas as coisas, tudo que você possa pensar, tudo que você possa imaginar, toda a sua vida, todos os detalhes estão nas palmas das mãos de Deus. E veja o que está escrito em Efésios, no capítulo 1, no verso 22. Diz assim o verso 22, vamos ler juntos? Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Vamos ler mais uma vez? Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Palavra do Senhor, você pode dizer amém? Perceba que neste texto, Paulo ele é muito claro ao nos ensinar que Cristo tem todo o controle em suas mãos. Está bem claro no texto. Tudo está debaixo dos pés de Cristo, todas as coisas. Por isso é que nessa tarde nós precisamos aprender algumas posturas diante do controle de Deus. Se tudo está nas mãos de Deus, se tudo está nas mãos do divino, se tudo está debaixo dos pés de Cristo, quais são as posturas que eu e você devemos adotar na nossa vida diante de uma realidade dessa? Talvez algumas dessas posturas que nós vamos falar aqui, você vai precisar colocar em prática, assim como eu precisei colocar em prática durante esse final de semana, manter a calma e confiar que tudo estava nas mãos de Deus. Então, pensando nisso, em primeiro lugar, porque tudo está sob o controle do divino, aguce os sentidos, perceba que o controle é dele. Nós precisamos aguçar os nossos sentidos. Nós precisamos usar os nossos ouvidos. Nós precisamos usar o nosso tato. Nós precisamos usar o nosso discernimento para podermos ver que tudo está nas mãos do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Não podemos apenas ver que lá na palavra está escrito que tudo está controlado por Deus. Não é apenas isso, mas nós precisamos perceber com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa realidade, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com o nosso tato, que essa verdade é válida também para nós, e não só na palavra de Deus. E o texto que nós vamos estudar aqui nessa tarde, que é aquele que nós lemos na introdução, diz sobre isso. Olha só o que diz o verso 22 que nós lemos. Deus colocou todas as coisas aonde? Debaixo da autoridade de Cristo. Deus colocou todas as coisas aonde? Debaixo da autoridade de Cristo. Perceba que
todas as coisas estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Não existe nada, não existe ninguém que está acima de Deus. Às vezes nós vemos pessoas que acham que estão acima de Deus, situações que parecem estar acima de Deus, mas nada e ninguém está acima de Cristo. Ou seja, exames médicos não estão acima de Cristo. Doenças das mais piores que possam existir não estão acima de Cristo. Palavras humanas que ferem e nos fazem, talvez muitas vezes nos derrotam na vida, não estão acima da palavra de Cristo. Decisões humanas não estão acima dos pés de Cristo. Mortes não estão acima da autoridade de Cristo. Tragédias das mais piores que nós podemos imaginar também não estão acima de Cristo. E tudo que você pode pensar, nada está acima de Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo de Jesus. Toda autoridade no céu, toda autoridade na terra pertence ao único Senhor, o nosso Deus maravilhoso, Jesus. Por isso você precisa abrir suas percepções para você ver que Cristo tudo controla. Abra suas percepções para ver que Cristo controla a sua vida. E antes de falar para você, eu quero dizer que eu tive que abrir as minhas percepções para entender isso na minha vida, que Deus tem um controle da minha vida, que Deus tem nas suas mãos tudo aquilo que eu estou vivendo, ou tudo aquilo que eu acho que eu estou vivendo, Cristo controla. Não existe destino como alguns acreditam, um destino traçado, mas existe um Deus poderoso que tem em suas mãos a nossa vida, um Deus poderoso que tem em suas mãos a nossa trajetória, um Deus poderoso que tem em suas mãos o nosso fim. E tudo o que acontece na sua vida, ou tudo o que vai acontecer na sua vida, Deus já sabe de antemão. E por isso, Ele vai proteger você. Vai proteger você do maligno. Vai proteger você de você mesmo. Vai proteger você de talvez de coisas que você possa decidir. Ou seja, Deus não vai te proteger de tragédias, não, mas Ele vai te proteger do diabo, do mal. Saiba que nenhum acontecimento da vida pega Deus de surpresa. Nenhum acontecimento. Talvez essa é a frase para você aqui nessa tarde. Nenhum acontecimento pega Deus de surpresa. Às vezes nos pega de surpresa. Acontece algo aqui, acontece algo ali, muda a nossa trajetória em certo ponto. Talvez muda o nosso plano que nós tínhamos pensado, arquitetado, sonhado. Muda coisas na nossa mente. Mas saiba de uma coisa, nenhum acontecimento na nossa vida, seja ele ruim, seja ele muito bom, nada pega Deus de surpresa. Você pode até ficar surpreso com algum acontecimento da vida. Pode até mesmo chorar, pode até mesmo sofrer, mas Deus jamais é pego de surpresa. Por isso acredite nessa tarde que em Cristo nós temos o controle da nossa vida, de tudo aquilo que nos acontece. E a única coisa que nós precisamos fazer é abrir as nossas percepções para podermos ver que Deus está nos guiando, apesar das tragédias da vida. Você vai confiar desse jeito? Eu posso ouvir um amém de você? Apesar das tragédias, apesar das situações, Cristo tem um controle. Então você consegue perceber isso na sua vida? Consegue perceber que Deus, Ele tem guiado você? Consegue perceber que em meio aos problemas, Deus está ao seu lado? Você consegue perceber que para você as coisas parecem fugir do controle, mas lá no final você vê que para Deus nunca, jamais fugiu do controle dele? Então, olhando para a sua vida, os caminhos que você tomou, as escolhas que você tomou, aquilo que já te aconteceu, você enxerga que Deus ainda possui o controle da situação? Então abra seus olhos, olhe para frente, olhe para o seu lado, olhe para o céu, veja que Ele é poderoso e que nenhuma folha cai de nenhuma árvore sem a permissão dEle. Perceba que nenhum fio do seu cabelo pode cair da sua cabeça sem a permissão de Deus. Então o que eu quero dizer nessa mensagem é que não cabe, como o pastor Jacó Júnior disse no meio do culto, nós entendermos os mistérios, os motivos de Deus.
da forma dele agir em determinadas situações, mas nos cabe abrir a mente para saber que em Cristo está todo o controle, nos pés dele. Veja essa frase do pregador Hernandes Dias Lopes. Diz assim: Cristo domina sobre todos os seres inteligentes, bons e maus, angelicais e demoníacos. Cristo é tudo em todos. Você acredita que Ele tem o controle da sua vida? Então não acredite em destino. Não acredite em cartas, por incrível que pareça, existem pessoas assim. Não acredite em magia. Não acredite em astros. Não acredite em um destino. Não acredite em qualquer outra coisa desse tipo, mas acredite unicamente que em Cristo Jesus todos os planos estão nas palmas das mãos dele. E Ele controla a sua vida, por mais ruim que às vezes pareça ser. Em segundo lugar, porque tudo está sob o controle divino, espante o medo, confie que o benefício é seu. Por Deus ter o controle da nossa vida, o controle da situação, o controle do mundo, o controle do universo, isso então se torna benefício nosso. Então, por ser benefício nosso, o medo da nossa vida pode ir embora. Porque se Deus tem a chave, se Deus tem o controle nas suas mãos da nossa vida, então isso significa que nada nos acontecerá sem a permissão e sem cumprir o propósito dele. Isso também não significa que nenhuma situação ruim nos acontecerá. Acontecerá sim, mas significa que todas as coisas ruins, pior que elas sejam, Deus ainda está no controle e Deus ainda está cumprindo um propósito na nossa vida. Mesmo que você não entenda as coisas difíceis, você pode confiar que Deus vai cumprir em você o bom desejo que Ele sempre sonhou para a sua vida. Veja só o que está escrito em Efésios, no verso 22 mesmo, do capítulo 1 que nós estamos estudando. Ali na primeira frase diz que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Ou seja, aqui nós aprendemos que nós temos que abrir a nossa percepção para entender que tudo está diante de Jesus. Essa frase que está sublinhada diz: e deu Cristo à igreja. E eu quero que você perceba com isso que todas as coisas, além de estar debaixo de Cristo, esse Cristo que tem todas as coisas nos foi dado. Ou seja, eu quero que você preste atenção, se Cristo nos foi dado, se Cristo foi dado à igreja, isso significa que nós temos um benefício enorme. E qual é o benefício? É ter o Senhor que controla todas as coisas no universo. Preste atenção nisso. Nós somos o maior beneficiado em ter alguém como Cristo do nosso lado. Por quê? Porque Ele é aquele que possui todas as coisas debaixo dos seus pés. Então pense assim, porque Cristo tem o controle, eu não preciso temer. Você não precisa temer nada na sua vida. Não precisa temer as doenças. Você não precisa temer os problemas. Você não precisa temer as tragédias. Você não precisa temer nada na sua vida. Por quê? Porque nada vai sair fora do controle de Deus. Então, não tema, porque nada vai fugir das mãos de Jesus. Você pode talvez não estar vendo uma luz agora, mas se você é filho, se você é filha de Deus, Jesus então Ele vai estar com você e uma hora a luz vai brilhar na sua vida. Então não tema nada em sua vida, não tema a falta de emprego, não tema uma pessoa talvez que te maltrata nessa vida. Por quê? Porque se Cristo é o teu Senhor, Ele jamais te deixará. Acredite nisso. Eu posso ver isso na minha vida. Quantas coisas também, apesar de ser novo, e talvez se eu for abrir para você contar a tua experiência, você vai contar tantas. Mas eu também já passei por muitas coisas ruins, muitas coisas me aconteceram. E eu tive que me tornar adulto, no sentido de responsabilidade, já na minha infância, enfrentando sofrimentos dentro de casa. Mas como Deus foi bom, eu chorei muitas vezes, mas hoje eu vejo que as desgraças da minha vida foram úteis para mim. Por quê? Porque eu aprendi, eu sobrevivi, eu me moldei, eu cresci e aqui estou. Então pense assim, nenhum mal pode atrapalhar, pois todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas, acredite nisso.
nessa tarde, no nome do Senhor Jesus, acredite que nenhum mal pode atrapalhar a sua vida. Acredite que nenhuma força maligna pode interromper aquilo que Deus tem planejado por você. Por quê? Porque mesmo que o mal aconteça na sua vida, no final essas coisas vão cooperar para o bem, para o seu bem. Mesmo que você não veja agora, mas depois você vai entender, acredite nisso. Deus tem um controle da nossa vida. E por isso irá nos deixar enfrentar problemas, para que possamos cumprir os propósitos dele. Por isso olhe para a sua vida hoje. Existe algum medo na sua vida? Algum medo talvez de algo dar errado? Então, se existe, espante esse medo no nome do Senhor Jesus e diga ao medo: Deus tem o controle. Diga ao medo que Cristo tem sua vida por preciosa. Diga ao medo que Deus ele vai fazer o melhor por você. Diga ao medo do futuro, diga ao medo do presente, que Deus tem poder no céu, que Deus tem poder na terra, e que Ele tem poder para desfazer todo o mal na sua vida. Diga ao medo que Deus jamais te deixará, porque Cristo tem o controle da sua vida. Espante o medo, porque quem é com você é aquele que controla todas as coisas. Veja essa frase de John Stott, um pregador: tanto o universo quanto a igreja têm em Jesus Cristo o mesmo cabeça. Pense nisso. Cristo Jesus é o nosso cabeça. No céu, na terra, no universo, na igreja, em sua casa, no seu trabalho, na sua família, em seus problemas, Ele é o cabeça. Acredite. Abandone o medo das circunstâncias. Se tudo está fugindo do seu controle, olhe para Deus, não se apavore, não tenha medo, por favor, confie em Deus. Confie que Ele sabe o que faz. Confie que nele você terá proteção. Confie, ainda que Ele permita você morrer, se for nele, você tem salvação para a sua vida. Confie que nenhum medo na sua vida tem o controle final, mas Jesus Cristo tem o controle. Em terceiro, porque tudo está sob o controle do divino, tome decisão, entregue seu coração para Ele. Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu ladinho: você já entregou o seu coração para Jesus? Pergunta para ela. Eu acredito que a maioria de nós sim. Mas talvez se essa pergunta incomodou você, essa é a tarde de você abrir teu coração para Jesus. Entregar o teu coração para Jesus, tomar essa decisão. Primeiro nós precisamos aguçar os nossos sentidos, para ver que Cristo controla todas as coisas, que nada foge do controle dele. Depois então a gente espanta o medo. A gente não precisa ficar com medo. Está acontecendo isso, está dando errado aqui. Mas sabe de uma coisa? Não vou ter medo. Por quê? Porque eu tenho um Deus que controla todas as coisas. E por fim, nós tomamos a decisão de entregar todo o nosso coração, entregar a nossa alma, entregar nosso pensamento, entregar nossas atitudes para Ele. Por quê? Porque nós entendemos que a melhor coisa a se fazer diante de um Deus todo-poderoso é se render a Ele. Veja só o que diz Efésios, verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Ou seja, precisamos abrir nossos olhos para ver que Ele controla tudo. E deu Cristo à igreja, ou seja, o benefício é meu, eu posso ficar tranquilo, Ele controla. Agora olha o final, como o único Senhor de tudo. Perceba comigo aqui. Perceba nesse texto que Ele é o único Senhor. E isso significa que não basta entendermos que todas as coisas estão debaixo dEle. Mas nos ensina que nós devemos render a nossa vida a Cristo, porque Ele é o único Senhor. Ele é o único Deus sobre nós. Precisamos mais do que saber, precisamos entregar a nossa vida aos cuidados do Criador. Existem muitas pessoas que sabem que Deus é bom, mas ainda não entregaram totalmente o seu coração para Ele. Nós precisamos render nossa alma totalmente a Cristo, e assim, então, vivermos somente pela fé, vivermos guiados pelo próprio Cristo, confiantes em seu poder. Por quê? Porque a melhor decisão é entregar o coração para quem sabe tudo e pode tudo.
preste atenção nessa frase aqui nessa tarde. A melhor decisão é entregar o coração para quem sabe tudo e quem pode tudo. Nós entregamos nosso coração para as pessoas. Um amigo que é tão querido, uma amiga que é querida, um neto que você ama tanto, você se entrega para ele o seu coração. A esposa, o marido que a gente ama e a gente entrega o coração. Mas sabe de uma coisa? A melhor decisão, a decisão mais inteligente é entregar o nosso coração para aquele que pode todas as coisas e controla todas as coisas. Pense então nisso nessa tarde. Por quê? Porque não existe outra decisão mais inteligente do que viver debaixo daquele que sabe tudo, daquele que pode tudo. É uma questão de inteligência, viver aos cuidados de Deus. É uma questão de inteligência, entregar nossa vida a Deus. É uma questão de inteligência, parar de viver do nosso jeito, achar que a gente tem o controle e deixarmos ser soprados por Deus. O mundo todo já está debaixo de Cristo. E todos, sem exceção, irão se dobrar diante de Jesus. Então, faça isso agora, para que lá na frente você não se arrependa de nunca ter feito isso. Veja só o que diz Filipenses, a partir do verso 9, diz assim: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes. Verso 10, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Agora olha o verso 11, vamos declarar juntos? E declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo tem todo o poder em suas mãos. Todo joelho se dobrará. Então dobre-se a Ele, dobre-se a Cristo e deixe Ele controlar a sua vida. Deixe o controle nas mãos de Deus. Deixe o controle nas mãos de Deus. A gente gosta de ter o controle na nossa mão. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Eu quero dessa forma, é desse jeito. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos na palavra de Deus claramente que quem tem o controle não somos nós, mas é Deus. Então não tome o que é seu, o que não é seu na verdade. O controle não é seu, mas é de Deus. Será que você tem feito isso na sua vida? Talvez pensado que você pode, mas olha, eu quero te dizer, você não pode. Será que existem pessoas aqui que precisam descansar o coração nele? Entregar a sua alma de uma vez por todas a Cristo? Tudo está no controle do divino. Perceba esse controle, aguce suas percepções, espante o medo. Se você crê em Jesus, não fica com medo das circunstâncias. Por mais difícil que seja, enfrente elas. Se é um luto, se é o que for, enfrente. Mas não fique com medo, porque Ele está com você. Se entregue totalmente aos cuidados do divino, porque o controle pertence a Ele. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos e pedimos a Deus a Tua bênção aqui nessa tarde. O controle não é nosso, o controle é Teu. Por isso eu quero falar aqui, Senhor, orar por essas pessoas, mas eu quero, Senhor, fazer um apelo aqui nessa... Ó Deus, se existe, Deus, alguma pessoa aqui nessa tarde que quer entregar o coração para o Senhor, que quer se render ao Senhor, que quer entregar o controle da vida delas para o Senhor. Se existe uma pessoa aqui, Senhor, que quer ser controlada por Ti, não ficar preocupada, espantada, ó Deus, amedrontada por causa dessa vida, mas entregar nas Tuas mãos todo o controle. Eu quero orar por essa pessoa. Se você é uma dessas pessoas que quer entregar o controle, eu quero que você erga uma das suas mãos para mim te ver, para que eu possa orar por você. Amém, 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 amém. Coloque a mão no seu coração agora. Ó Senhor, eu oro, Deus, por essas vidas que querem entregar o controle ao Senhor. Se alguém não ergueu a mão aqui, Senhor, enquanto eu via essas pessoas levantando as suas mãos,
Mas se existe alguém ainda que quer entregar o coração ao Senhor, que essa pessoa coloque a mão no coração também, ó Deus, e que ela receba essa oração. Ó Deus, eu entrego essa vida, esse coração, essa pessoa para Ti. Eu entrego o controle da vida dela nas Tuas mãos. Controla a situação, o medo. Abra a percepção, Senhor, aguce os sentidos, para poder ver que o Senhor tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu oro assim, que as pessoas que já andam com o Senhor já há algum tempo, ó Deus, possam a cada dia viver mais do Senhor. E aqueles, Senhor, que nunca viveram uma vida com o Senhor, estão aqui nessa tarde também entregando o coração, que eles possam se decidir, Senhor, a estar aqui conosco toda quarta, fazendo pacto de oração, se inscrevendo para Verdades Básicas, vivendo os Teus planos, ó Pai. Nós oramos assim, crendo em o nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.